Graças, paz. Amém ou não amém? Eu vou falar. Eu tô meio quebrado, mas vocês também estão, mas tudo bem. Mas vamos lá. Graças, paz de Jesus sobre vocês. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Vou apresentar todo mundo enquanto vocês estão abrindo. Queria agradecer, é clichê eu agradecer estar aqui, sou honrado de estar aqui, porque eu estou muito feliz de participar de mais uma edição aqui na conferência com vocês. E esse ano veio alguns meninos, eu estou com eles. Eu vou olhar um pouquinho mais para eles, porque, tipo assim, eles, se eu não estiver indo legal, eles não vão mudar a fisionomia comigo, eles vão estar me incentivando. Eles já falaram, vai para cima, hein, vai para cima. E eu estou com a Camila pregou ontem à noite também lá, foi ungida a bispa na nossa igreja no final de semana, e já pregou à noite lá em Ibitinga. Então, mano, eu sou ruim pra caramba de fazer sala, então tipo assim, a Camila vai até melhor que eu, mas vamos lá. Gênesis 3. Podemos ler? Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ou roupas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém. Até aí. A história da Bíblia Sagrada, ela é uma história que ela tem começo, ela tem meio e ela tem um fim, e esse fim permanece para sempre. Parece que a história bíblica, é nítido que ela começa e ela aponta para um fim. Gênesis, ele apresenta o princípio, o começo, as primeiras coisas, a criação, a forma de Deus se relacionar com o homem, e aí ela não vai mudar até o final. E o que é mais interessante é que Gênesis 1 apresenta a criação, Gênesis 2 refeita a criação, vai falando novamente da criação, e fala da criação do homem, de como Deus se relacionaria com o homem, e do que Deus esperava do homem, do ser humano. E era um capítulo, são dois capítulos, Gênesis 1 e 2, que relatam o princípio da história. E lá em Apocalipse 21 e 22, são os dois últimos capítulos da história, parece que eles são iguais a Gênesis 1 e 2. Então os dois primeiros capítulos da Bíblia e os dois últimos capítulos da Bíblia, parece que eles estão conectados, eles fazem uma relação. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Apocalipse 21 vai dizer: vi novo céu e nova terra. E esses dois capítulos, tanto de Gênesis 1 e Gênesis 2, e Apocalipse 21 e Apocalipse 22, mostram o homem na sua relação perfeita com Deus, em obediência a Deus, e sem a existência do pecado. Em Gênesis 1 e 2, o pecado não existia. Em Apocalipse 21 e 22, o pecado foi vencido e está extinto. E esses dois textos, tanto de Gênesis 1 e 2, quanto de Apocalipse 21 e 22, relata a história de que Deus queria para nós, o que nós podemos chamar de o plano eterno de Deus. A Gênesis 1 e 2 fala de como era. Apocalipse 21 e 22 vai falar de como
será esse plano de Deus para nós? A partir do texto que nós lemos, Gênesis 3, o pecado entra no mundo nesse relato. Pela decisão de um homem desobedecer a voz, a ordem e o plano de Deus. E seria necessário também um outro homem entrar no mundo para vencer o pecado e colocar ele para fora. Se a decisão de um homem trouxe o pecado, era necessário também a decisão de um outro homem para que o pecado fosse vencido e expulso. E através dessa mensagem hoje, eu quero falar de dois homens que mudaram a história de Deus, do plano de Deus. Adão, o primeiro homem, e Jesus, o último Adão. Adão significa terra. Ou Adão, o seu nome original significa aquele que foi formado da matéria-prima, do pó. Quando você vai a um velório, você vai ver um ser humano ali deitado. O seu corpo está inteiro ainda, mas ele está sem o fôlego de vida, sem alma vivente. Quando Deus fez Adão, Deus fez do pó da terra, dessa matéria-prima, logo depois soprou sobre ele o fôlego de vida. E com aquele fôlego, aquele ser humano, que era um boneco apenas, se levantou e pôs em pé. E quando esse mesmo fôlego é tirado, nós voltamos ao estado original. É por isso que é dito assim, o pó voltará ao pó, ou à terra. E o Espírito a Deus que o deu. Então Adão é feito da terra. E é isso que significa o seu nome, aquele que foi feito da terra. Adão, ele é o primeiro homem. E muitas vezes nós julgamos Adão dizendo, poxa, porque Adão pecou, nós padecemos e sofremos as consequências do pecado de Adão. Mas não. Ali em Adão, está apontando para mim e para você, poderia ser eu e você que o pecado e nós também teríamos falhado tão igual. Então aquele Adão ali, aquele homem, é você, sou eu. Se nós estivéssemos no lugar de Adão, nós também faríamos a mesma coisa. Essa história não aconteceu, ela continua acontecendo, porque Adão desejou a árvore, Adão decidiu viver do seu jeito, e Adão achou ela agradável para a sua vida, e nós também ainda continuamos achando as coisas desse mundo agradável, o fruto dessa terra como algo apreciável para nós, e nós também tomamos as decisões da nossa vida. Essa história ainda continua acontecendo. Agora a Bíblia fala que Jesus também se fez carne, da mesma matéria-prima que o primeiro Adão, pó, terra, ele nasceu, ele se fez entre nós, e a Bíblia vai chamar ele em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 e versículo 45, de o último Adão. Interessante que a Bíblia não chama ele de outro Adão, porque se falasse outro, Jesus seria tão igual ao que Adão era, um homem desobediente, afastado de Deus, distante de Deus, e que vivia a sua vida da mesma forma, um outro, um sempre outro. Mas ao dizer que ele era o último, está querendo dizer que Deus encontrou nele a satisfação, a realização e o cumprimento de tudo que Deus queria que um ser humano fosse. Chegou em Jesus e falou, aqui está alguém que parece comigo, aqui está alguém que obedeceu os meus mandamentos, aqui está alguém que viveu o que eu planejei nele, por isso que é o último. Então Deus chamou ele de último, porque ali está um homem que eu e você precisamos ser. Então o primeiro Adão é o que você é, e Jesus, o último Adão, é o que você precisa ser, ou o que você precisa, eu e você precisamos nos tornar. Nesse encontro de Adão com a serpente, Adão e Eva e a serpente, nós vemos ela fazer uma proposta para Adão, que ele conseguiria viver sem Deus, que a vida dele continuaria fazendo sentido, ou talvez ganharia um sentido redobrado. Ao falar assim, come desse fruto, que você será tão semelhante a Deus. E esse é o pecado original, ali está a queda do ser humano. E pecado, a definição de pecado é você tentar viver sem Deus. Isso é ser pecado. É você acreditar que você pode viver sem Deus, que você tem um plano melhor do que o plano de Deus. E isso pode, até mesmo as coisas legítimas e boas que são oferecidas para nós, se ela ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, aquilo se torna pecado. E pecado ofende a Deus. Pecado não é simplesmente um erro que você faz, não é simplesmente uma regra que você quebra. Mas pecado ofende a Deus. Por que ofende a Deus? Imagine um pai que tem um plano para o seu filho, e esse pai cumpre seu plano de guardar recursos, de planejar, de saber o que ele deve fazer, e esse filho na sua adolescência, como o filho pródigo, mais novo, ele fala assim, pai, até hoje o senhor deu as regras, o senhor deu as ordens, eu vivi como o senhor queria, mas a partir de hoje eu vou viver do meu jeito, porque eu tenho um plano melhor para mim.
Se um filho fizer isso ao pai, o primeiro sentimento que o pai tem é de ser ofendido, porque o pai sonhou para ele, o pai planejou para ele, o pai sabe que a decisão que ele está tomando é de queda, é uma decisão que vai levar ele à ruína, ao fracasso. E o pai estaria disposto a fazer tudo para que ele vivesse um plano certo, um plano perfeito. E isso por isso que o pecado ofende a Deus. Por quê? Porque Deus tem um plano para nós. E Ele planejou o seu propósito na eternidade. E todas as vezes que nós dizemos assim para Deus, deixa que eu vivo do meu jeito, nós estamos ofendendo a Deus. Todas as vezes nós tomamos uma decisão sem consultar a Deus, ou todas as vezes nós tomamos uma decisão a partir de nós mesmos, nós estamos de maneira clara dizendo, Deus, eu tenho um plano melhor para a minha vida. Eu tenho um plano que certamente é melhor do que o seu. E isso não tem a ver tanto com quebrar regra, porque se você for ao fórum municipal da nossa cidade, o Araçatuba ou Buritama, o juiz está aplicando regras, ele está aplicando lei. Mas eu nunca vi um juiz se sentir ofendido porque alguém quebrou uma lei. Nunca vi um juiz se entristecer porque alguém quebrou uma lei. E nunca vi um juiz derramar uma lágrima porque alguém quebrou uma lei. Porque ele é o homem da lei, ele espera que a lei seja cumprida. Se você cumpre a lei, ok, você está bem. Mas se você não cumpre a lei, você está indo muito mal e você deve ser punido. Agora, com Deus não é assim. Não é uma quebra de lei o pecado. Todas as vezes que nós pecamos, nós não estamos quebrando uma lei diante de Deus, nós estamos quebrando o coração de Deus. Porque Deus tem um plano para nós. E quando nós quebramos esse plano, nós estamos falando, Deus, nós temos algo melhor do que o Senhor. Um plano melhor. Algo mais decisivo e importante. É isso que nós queremos dizer. E isso ofende a Deus, porque Ele tem um plano. E a Bíblia diz que esse plano foi feito na eternidade para nós. E é por isso que quando Deus passeia no jardim naquele dia, e Adão está escondido entre as árvores, Ele fala, aonde está? Não é que Deus não sabia onde Adão estava, o endereço e o ponto da localização de Adão. É porque Deus está falando, Adão, você não se encontra dentro do plano que eu tenho para você. Onde você está? Eu tinha um plano para você e você não está dentro dele. Quem tirou para fora? Quem falou para você que tinha algo mais interessante e melhor do que eu tenho para você? E Deus faz essa pergunta, Adão, é um coração de um pai apaixonado, um coração de um pai que foi quebrado, dizendo, Adão, o que você fez, Adão? Você rasgou o plano, você recusou, você jogou fora. E foi exatamente isso que Adão fez, ele disse não. E o que acontece com essa decisão de Adão? O seu pecado. O pecado de Adão colocou ele para fora dos planos de Deus. E a Bíblia diz no versículo 24, do capítulo 13, que ele também foi colocado para fora do jardim. Ele foi expulso do jardim. Irmãos, pecado continua sendo pecado até os dias de hoje. Ele fere a comunhão nossa com Deus, ele continua nos expulsando do plano de Deus e nos colocando para fora. E a Bíblia diz que ele é o nosso inimigo real, porque é a única coisa que pode nos separar de Deus, colocar uma barreira e falar, você está fora. E nós vemos os resultados dessa proposta de Adão ter aceitado. Ele vai dizer, eu vi que estava nu. Ao dizer nu, eu não me vi adequado, eu não me vi suficiente, eu não me vi mais pronto, Deus, a entrar na sua presença. Irmão, você fica imaginando, de repente Adão todos os dias, não sei quantos dias, ele estava caminhando com Deus na viração do dia. Mas logo naquele dia que eles falharam e eles pecaram, ele já não se vê mais em condições de estar na presença de Deus. Como? Que nudez que ele viu? Será que ele se viu pelado? Não. Ele se viu desprovido de justiça. Ele se viu inadequado. Ele se viu insuficiente, como todas as vezes eu e você temos esse sentimento, Deus não vai me receber. Por que você pensa que Deus não vai te receber? Porque Deus é mau ou porque Deus é santo? Não, porque você se vê mal, você se vê falho, você se vê insuficiente. E foi exatamente isso que Adão sentiu naquele momento. Ele se viu nu, inadequado, sem uma roupa própria, uma vestimenta certa e santa para estar na presença de Deus. E é por isso que a Bíblia de capa a capa, ao se referir veste ou roupa, ela está falando da nossa condição diante de Deus. Ele tentou se dar um jeito, costurou folhas de figueira, mas não foi suficiente. Deus teve que prover roupas de pele, ou seja, Deus ali sacrificou um animal para que ele fosse vestido. Ali Deus já estava apontando que era necessário sacrificar um inocente, para que você pudesse receber vida e se achar na presença de Deus. E assim foi até que apontasse para aquele inocente, verdadeiro, Jesus na cruz, e de uma vez por todas, aquele sacrifício substitutivo e definitivo, se apropriou
no nosso lugar e também nos vestiu de uma roupa certa, de uma roupa santa. E todas as vezes que Deus olha para mim, Ele olha para você, Ele vê a obra de Cristo, porque nós podemos nos apresentar a Deus não mais como Igor, mas eu me apresento a Deus como se fosse Jesus, porque Jesus um dia se apresentou diante de Deus como se fosse o Igor. Ali, estava sem condições, mas Deus me vestiu. E ele se viu nu, depois que ele se sentiu medo. E esse foi o primeiro sentimento negativo. Todos os dias ele tinha uma realização, um prazer. Eu tenho convicção que vocês estão sentindo uma alegria, um gozo nas ministrações, nos louvores, nas orações. Nesse tempo aqui, que você poderia investir a sua vida em qualquer outra coisa desse mundo, você não encontraria. É uma realização que Deus nos dá. Isso Adão sentia 24 horas por dia. Mas naquele dia ele sentiu medo. Porque ele estava perdendo algo que depois Cristo veio nos dar ali em Romanos 8. Não vos dou mais um espírito de escravidão para ficares atemorizados, mas um espírito de adoção, na qual nós clamamos Abba Pai. O que quer dizer, ali Adão estava se sentindo não mais um filho, mas ele estava se sentindo um estranho. Ele teve medo, porque ele não poderia mais se apresentar ao Pai. E aí depois Jesus nos dá isso novamente. Ele sente medo e por fim ele diz assim, me escondi. Porque o reflexo do pecado e a atitude do pecado, a primeira atitude do pecado é se esconder sempre. Numa relação íntima de marido e mulher, numa relação de amizade, quando nós quebramos essa relação, a primeira coisa que nós tentamos é esconder o que nós quebramos, esconder a nossa falha. E isso era o que Adão talvez estava tentando, esconder o que ele havia feito para que a sua comunhão com Deus continuasse, mas ela já estava de fato quebrada, ela já estava arruinada. Ponto. A Bíblia, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, em Antiga Aliança e Nova Aliança, mas no meio da sua Bíblia, se você abrir entre Velho e Novo, e Antigo e Novo, você vai perceber que ela tem um meio. E esse meio foi por causa de Jesus. Jesus dividiu a história. Ele une a Antiga Aliança com a Nova Aliança. Ele une o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, no meio dessa história, no meio desse plano, a história perfeita de Deus, Jesus apareceu, Jesus entrou. E a Bíblia diz que parece que vai remontando a mesma história. João 1 vai dizer, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aí vai dizer que ele era a verdadeira luz, a luz que vinda ao mundo. E nós vemos que isso está remontando a criação, porque Deus também, ao colocar no mundo, Ele colocou a sua palavra, e por meio dela, a primeira coisa que Ele coloca no mundo é a luz. Deus vai remontando. E diz que depois de criar tudo, e o ser humano estar ali, Adão, ele é tentado. E também depois de Jesus se apresentar ao mundo, aos 30 anos de idade, ser batizado por João, e falar, este é o Cordeiro de Deus, o que acontece? Ele é levado ao Espírito para o deserto. E ele é tentado tão igual a Adão e Eva. Mas a Bíblia diz que o cenário é diferente. Adão e Eva são tentados. Vou me concentrar só em Adão. Adão é tentado apenas num jardim, mas Jesus é tentado no deserto. Ao dizer deserto, está querendo nos falar que ele foi a uma temperatura muito mais alta, exposto a uma condição muito pior do que Adão. Mas ele estava na mesma pele de Adão, um ser humano. Ele nasceu. E vai dizer que a primeira proposta que a serpente faz parece que é a mesma que ela faz a Adão. Coma. Você não está com fome? Transforme esses pães, essas pedras em pães. Então coma, porque você não vai morrer. E Deus precisa fazer isso para você. Se alimente. A serpente propôs que o homem, Adão, comesse do fruto da árvore do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque era uma forma de dizer assim, coma, responda ao seu anseio, faça o que você deseja, o que você precisa. Mas a Bíblia diz que Jesus responde, não. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Deuteronômio 8,13, ele vai dizer. E segundo vai dizer, ele vai ser levado ao alto do templo e vai dizer, lança-te abaixo. Faça um teste com Deus, se você é filho de Deus mesmo, coloque Deus à prova, arrisque para ver se você é o filho de Deus. Ao dizer isso, ele está dizendo, não vai dar em nada. Lógico que Deus vai te proteger, Deus não vai fazer nenhum mal para você. Foi a mesma coisa que a serpente disse a Adão. Pode comer, Deus não vai fazer nenhum mal, você vai ser igual a ele. E por fim, Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6,16. E por fim ele vai levar Jesus ao alto dos montes e vai falar, olha esse reino, olha essa terra, olha esse mundo, olha esses poderes, olha tudo isso aqui é meu, eu te dou. Você não vai precisar de mais nada, você é um ser humano completo, pleno, você vai ter tudo. Tudo que alguém quer, você vai ter, será teu. E Jesus falou assim, não, somente a Deus adorarás. Todas as respostas de Jesus, ele vai falar uma expressão, está escrito.
E é o que é mais interessante, ao dizer está escrito, ele está querendo dizer, eu sei, tentador, que você me vem com uma proposta, e você vem diante de uma necessidade que eu estou passando, mas eu prefiro obedecer à voz de Deus e seguir no plano que Ele tem para mim, do que ouvir a sua voz e o seu plano. Eu prefiro agradar a Deus e saber que Ele tem algo para mim. E foi isso que aconteceu, porque a obediência de Jesus, ela é comparada com a desobediência de Adão. Porque em Adão, nós vemos Deus falar, Adão, tudo isso é de vocês. Você vai dar nome aos animais, vocês vão comer do fruto dessa terra, você vai ter tudo mais, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, porque ali estava o teste da obediência. Deus colocou uma árvore para falar assim, todas as vezes que ele olhar para aquela árvore e dizer assim, eu não vou fazer isso, porque eu amo a Deus. Eu não vou tocar no fruto, porque eu obedeço a Deus. Aquela árvore apontava para a sua obediência ou não obediência a Deus. E diz que ele comeu e desobedeceu a Deus, e por causa da sua desobediência, a morte veio. Mas a Bíblia também fala que uma vez o Senhor falou para Jesus, o último Adão, dizendo, olha, essa terra eu te darei também, se você me obedecer. Me obedeça acerca da árvore. E a Bíblia diz que essa árvore foi depenada e ela foi feita 2 hastes, que foi uma cruz. E falou, se você me obedecer a respeito daquela árvore, não só você viverá, mas todos viverão. Pela desobediência de Adão, morremos. Pela obediência de Jesus, vivemos. E somos recebidos de igual forma na presença do Senhor Deus. Então a cruz, ela está juntando essas 2 histórias. Ela está a haste horizontal, ela junta o velho Adão, o primeiro Adão com o novo Adão, com o último Adão que é Jesus. A antiga aliança com a nova aliança. E a haste vertical une novamente Deus com o ser humano. O véu se rasgou de cima a baixo. A luz que vinda ao mundo, não algo que surge do mundo, não, ela veio ao mundo. É Deus solucionando o problema. Mas no centro dessas 2 hastes está um ser humano que derramou a sua vida, que se entregou. E por meio da sua obediência, sua entrega, nós recebemos vida e fomos aceitos pelo Pai. Jesus ali, antes dessa entrega, ele vai sentir o que Adão está sentindo. E olha que interessante, Adão pela sua desobediência sente tudo aquilo. Jesus pela sua obediência vai sentir as mesmas coisas que Adão. A Bíblia diz que na antessala da cruz, Jesus está no Getsêmani, orando, e ele está sentindo uma agonia, um medo, um sentimento que ele nunca sentiu. E alguns sugeriam que Jesus estava com medo da morte, com medo da cruz, com medo dos açoites e com medo de tudo que ele enfrentaria. Mas não, porque nós vemos depois os discípulos de Jesus, Estevão, o primeiro mártir, e tantos outros que eram jogados nos coliseus para serem mortos por cães, por leões famintos, outros serem apedrejados, maltratados e comidos por feras. E diz que eles iam para esses lugares, para essa morte, para esse patíbulo, cantando louvores como alguém estava indo para o melhor lugar, para o lugar que ele tanto esperava ir. E por que Jesus está com medo? Não tinha nada a ver com a morte. Ele ia experimentar o que Adão experimentou. Por causa da sua desobediência, ele foi colocado para fora. E ele sentiu o que ele nunca havia sentido, Adão, até então. A ausência de Deus. Quando Jesus, pela obediência dele, por amor a nós, ele está ali absorvendo os nossos pecados. E ele também está sendo colocado para fora da presença de Deus. E era algo que ele nunca havia experimentado. E ele, por isso, quer dizer, por algumas vezes na sua oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Porque ele falou, Deus, Pai, eu nunca experimentei isso, eu nunca me vi longe do Senhor, nunca me vi sem o Senhor. Como é isso? O que é isso? Para Jesus era uma surpresa, mas uma surpresa não boa, uma surpresa trágica, mas ele estava aceitando. Sim, Pai, faça isso, porque seja feita a sua vontade. Nós olhamos para isso e depois ele vai dizer na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, o Pai estava desamparando Jesus e estava nos amparando. O Pai estava colocando Jesus para fora e estava nos colocando de volta para dentro. O Pai estava deixando ele para nos receber novamente por meio da sua obediência, do seu sacrifício. E a cruz fala 2 coisas muito claras para nós, que você e eu somos mal, muito mal, a ponto de Jesus ter que morrer no nosso lugar. A nossa fé não fala só de um Deus bonzinho, não, as coisas boas, que Ele aceita tudo, não, porque nós somos mal, muito mal, Deus foi necessário morrer por nós. Mas nós somos amados e muito amados, porque Jesus fez isso com alegria, porque era a única chance que nós tínhamos para ser colocados de novo para dentro, do lugar que nós nunca deveríamos ter saído de novo para dentro.
O primeiro Adão estava fora dos planos de Deus. O último Adão, ele está dentro dos planos de Deus. O pecado colocou Adão para fora. O pecado coloca a gente sempre para fora dos planos de Deus. E era necessário nós sermos colocados de volta para dentro, para a comunhão com Deus. E a decisão de Jesus na cruz, a decisão de Adão, o que ela fez? Olha o que você fez, Adão, nós somos colocados para fora, pela sua desobediência, estamos fora. E isso tem a ver conosco, mas a decisão de Jesus, ele fala, olha o que eu fiz, Pai. Aceite-os de volta por mim. Olha o que eu fiz, receba eles de volta por mim. A pergunta que eu faço com vocês para nós caminharmos para a aplicação final é: você decide qual homem você vai ser? O primeiro Adão ou o último Adão? Você escolhe qual você. Aos olhos do primeiro Adão, aos olhos do mundo, o primeiro Adão é o exemplo de uma pessoa que nós precisamos ser. Aos olhos do mundo, Adão é o ser humano que eles querem. Porque Adão procura independência, Adão procura suficiência, uma vida sem Deus, uma vida onde ele terá poder, fama e dinheiro. É isso que todo jovem principalmente, e todo ser humano procura. O que um Adão, primeiro Adão procura. Essa suficiência sem Deus. Ter as coisas sem Deus. Ser independente sem Deus. No entanto, o primeiro Adão, ele serve a um Deus que Jesus veio falar em Mateus 6. O primeiro Adão não serve a Deus. Ele serve a Mamon. A um Deus que você serve buscando poder e dinheiro. Se você perguntar para um jovem, me fala um exemplo de alguém que você gostaria de ser. De cada 10, dificilmente um vai dizer Jesus. Um vai dizer fulano, outra vai dizer fulana, mas quase ninguém vai dizer Jesus. E se quase ninguém, e eu estou falando para nós, cristãos, que somos pequenos Cristo, se o maior exemplo para nós de alguém feliz, pleno, realizado, que eu e você precisamos e queremos ser, não for Jesus, ter alguma coisa errada com a nossa fé, com a nossa caminhada com Cristo. Agora, para Deus, aos olhos de Deus, o exemplo de um homem que ele se agradou, que o satisfez plenamente, que ali está a frase e a expressão, está o meu filho amado em quem eu me sinto alegria. É Jesus, o último Adão, o último Adão. O quanto você se parece com Jesus, o último Adão? Aos olhos do mundo, o exemplo de Jesus é um exemplo talvez precoce. Eu não queria usar esse termo, mas fracassado. Porque ele morre aos 33 anos de idade. Eu estou caminhando agora em dezembro para 33 anos. Se eu morrer agora, eu vou morrer jovem, muito jovem. E ele morre aos 33 anos, e a Bíblia diz que ele morre numa cruz, a sua vida é interrompida de uma maneira violenta, e a Bíblia vai citar outras coisas a respeito dele, que se nós olhássemos pela luz dos olhos desse primeiro Adão, desse mundo, ele não tinha um lugar para reclinar na cabeça, ele é sepultado num sepulcro de José de Arimateia, emprestado, de fato ele não tinha nada desse mundo. Então, aos olhos do mundo, certamente Jesus é alguém precoce, e um exemplo que poucos queriam viver. Porque aos olhos do mundo, o jovem, que muitos querem ser politicamente correto, moralmente certo e bem-sucedido, é um outro jovem, um jovem que está registrado em Marcos 10, o jovem rico, que tinha tudo o que talvez um jovem queria. Mas aos olhos de Deus, o jovem exemplar, que Deus quer que nós sejamos, é igual ao jovem da cruz, ao Jesus, ao nosso Cristo. Jesus, ele é o jovem, vou falar jovem pela maioria esmagadora, que nós precisamos ser. Jesus,
é o último Adão, porque Deus encontrou nele a satisfação, o exemplo, o perfil, o protótipo, o modelo, o arquétipo, qualquer coisa que você olhar, o espelho, nele, para nós seguirmos, para nós sermos, está em Jesus. Jesus é o projeto de Deus para você ser e para você viver. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos tantos exemplos de jovens. Por exemplo, Abel, um jovem que obedeceu a Deus, que ofereceu o que tinha de melhor, e disse que ele foi morto pelo seu irmão. E o exemplo dele é registrado em Hebreus 11 como um dos heróis da fé, porque mesmo depois de morto, a Bíblia diz que ele ainda fala. O que está falando de Abel? O seu exemplo de entrega, de oferta, de fazer o melhor. Mas a Bíblia diz que, se nós olharmos para Abel, nós podemos falar, poxa, eu queria ter esse perfil de Abel. Mas em Jesus tem um perfil mais excelente. Porque ele também ofereceu o que tinha de melhor. Ele foi morto pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que lá em Gênesis, o sangue de Abel clamava por condenação. Mas o sangue de Jesus clama por salvação e perdão. Ele é um exemplo muito mais perfeito do que Abel. A Bíblia também vai falar de José, um jovem que chegou diante de Faraó, o grande rei da época, se tornou poderoso numa nação estranha, estrangeira, mas ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi esquecido e abandonado. E quando ele está no seu momento de glória, num trono, os seus irmãos aparecem, ao invés dele dizer ao rei, mate-os, condene-os, ele recebe os seus irmãos ali no Egito e dá uma terra. A Bíblia vai falar também de Jesus. Vai dizer que os seus irmãos o venderam por 30 moedas de prata, o esqueceram, e diz que quando ele está no seu momento de glória, diante do Pai, à direita do Pai, ao invés de dizer, mate-os, condene-os, aprende-os, não, perdoa-os, recebe-os e dê o melhor a eles por causa de mim, use de benevolência, de bondade por causa de mim. Jesus faz isso. A Bíblia também vai falar a respeito de Isaac, um outro jovem, que é levado pelo seu pai, Abraão, como um sacrifício, e ele vai simbolizar o sacrifício, um sacrifício para Deus, e ele é levado ali no monte, e a história nós sabemos que ele vai dizer, pai, está aqui o cutelo, está a lenha, nós temos o fogo também, mas quem será o sacrifício? E Abraão diz, Deus proverá o cordeiro para nós. Ao chegar no momento, tudo está preparado, lenha, fogo, cutelo na mão de Abraão, e quando ele está para deferir um golpe contra Isaac, o sacrifício, o anjo do Senhor fala, para, não faça isso, porque agora eu sei que você me ama, sendo capaz de entregar o seu filho, não faça mal para ele. Um dia também o pai pegou o seu filho, chamado Jesus, e levou até um alto de um monte, e falou, filho, nós vamos para um sacrifício. Mas ao chegar lá, preparou toda o momento do sacrifício, do holocausto. Mas nenhuma voz do céu disse, para. E ninguém parou a mão. Pelo contrário, o cutelo desceu, feriu, e ele morreu por nós como um sacrifício perfeito. E ele é muito melhor, e um exemplo muito mais especial do que Isaac. A Bíblia também fala de Davi, um outro jovem. E eu só peguei alguns jovens para apontar para nós. A Bíblia vai dizer que Davi foi um menino, franzino, rejeitado. E quando o seu povo está sendo insultado por um grande gigante, chamado Golias, e eles não são páreo para Golias, eles não enfrentam Golias, porque sabiam que enfrentar Golias era sinônimo de derrota, era ir para a batalha e morrer. Até que Davi chega e vê tudo isso e fala, mas como assim vocês aceitam a afronta dele contra Deus, contra o povo de Deus? E diz que Davi, na sua fragilidade, em fraqueza, vai para a batalha. E ele não usa nenhuma das armaduras dessa terra. Ele não se veste como um combatente, ele não se veste como um guerreiro. Ele vai simplesmente como ele era, em fraqueza. E diz que ele vence o gigante na força do Senhor. E a vitória de Davi, ela é acreditada para o seu povo. Davi venceu, mas quem gozou da vitória foi todo o seu povo. A Bíblia também fala de Jesus, o nosso Davi, que quando estava diante do nosso gigante, que um gigante que todos os dias nos insulta e nos insulta dizendo, você é fraco, você não vai me vencer, se você vir, eu vou passar por cima de você, se você olhar para mim, eu te venço, chamado pecado,
que se eu e você quiséssemos lutar contra ele, nós nunca seríamos páreo. Você não é páreo para o pecado. Se você tentar lutar contra ele, você é vencido. E esse gigante gritava todos os dias, vem para a batalha. E às vezes nós experimentávamos e nós éramos derrotados e vencidos e humilhados todas as vezes. Mas um dia o nosso gigante, o nosso Jesus, foi diante desse gigante. Mas ele também foi em fraqueza, ele não foi com as armas desse mundo, ele foi com as armas de Deus. E na força de Deus, e na entrega obediente a Deus, ele venceu o nosso gigante, e a vitória dele foi acreditada para nós, o seu povo, os seus filhos e a sua igreja. E por causa que ele venceu, eu e você também vencemos. A Bíblia vai falar de um jovem rico, lá que eu acabei de estar um pouco atrás, em Marcos 10, que tinha tudo, muita propriedade, e a sua história é resumida num ponto só. Sim, você pratica tudo isso? Sim, pratico. Mas agora então vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois volta e me siga, e eu te darei um tesouro na eternidade, no céu. E disse que ele se retirou muito triste, porque ele possuía muitas propriedades. A definição desse jovem rico, Jesus estava falando para ele assim, sim, você tem tudo, você fez tudo isso, mas você seria capaz de vender todos os tesouros desse mundo que você tem, para me ter apenas como seu tesouro? Para me ter apenas como sua riqueza? E ele falou, não consigo. Aquele jovem rico ainda servia a Mamon. Mas Jesus, ao olhar para ele com 32 anos de idade, falou assim, eu sou o verdadeiro jovem rico. Eu deixei tudo no céu, tudo na glória, tudo que você, incomparavelmente o que você tem. E vim ao seu encontro para te levar de volta. E eu obedeci à vontade do Pai, deixei tudo para te encontrar. E você não é capaz de deixar o pouco seu para me ter. Ele, Jesus, é o verdadeiro jovem rico. E ele também é o verdadeiro filho que o Pai se agradou. Da parábola de Lucas 15, estava um filho mais velho, um moço que obedecia ao pai, dizendo, pai, sim, eu tenho feito tudo isso, e o Senhor nunca me deu um novilho para mim celebrar com os amigos, poxa vida, eu obedeci, agora esse teu filho, de repente mostra outro filho, que dissolutamente pega a sua herança, e a herança era só dada a um filho, depois que o pai morria. Então aquele filho, ao pegar a sua herança, está dizendo, pai, como Adão disse, em outras palavras, eu quero viver a minha vida, e o Senhor para mim morreu, o Senhor não existe, eu vou viver a minha vida como se o Senhor não existisse. E ele pegou tudo e foi embora, e aquele outro filho ficou, e também viveu como se o pai não existisse. E ambos mostram maneira errada de se relacionar com Deus. Mas de repente, quem está contando a parábola é um outro filho, dizendo, eu obedeci ao pai, mas eu também vi o meu pai com o seu coração quebrado, porque todas as vezes que um filho diz, eu não quero mais, eu não vou mais, eu desejo ir embora com a minha herança, viver dissolutamente. Mas eu fui atrás daquele filho, porque esse era o desejo do pai, e eu vim para trazê-lo de volta. Aqui está um filho que você precisa ser, ele é o verdadeiro filho. E é por isso que quando João vai apresentar ele para mim e para você, em João 1, vai dizer assim, ele, Jesus, se fez carne, habitou entre nós, e o vimos, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ao dizer que nele ele estava cheio de graça e de verdade. Essa palavra cheio era alguém pleno, que não tinha falta de nada, alguém realizado, um ser humano completo, que Deus falou assim, ali está o último Adão, ele é completo, ele não tem falta de nada. E se você encontrar alguém que não tem falta de nada, igual Jesus, você vai perceber que o jeito dele viver é totalmente diferente do jeito desse mundo. Porque alguém pleno, ele não procura outro na tentativa de subtrair algo. Ele não se relaciona com alguém na tentativa de falar, o que eu vou ganhar com isso? É por isso que Jesus se relacionava, veio ao mundo, e todos os seus encontros, ele sempre acrescentava o que faltava a alguém. Porque ele era pleno e não tinha falta de nada. E ele estava procurando pessoas e outros homens, mulheres, jovens, que tinham falta, que era insuficiente, que tinha uma lacuna, um vazio. E ele, por ser pleno, preenchia, cumpria e enchia aquela pessoa. Por ele ser pleno, você nunca vai ver ele na tentativa de dizer, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou fazer? Como que eu posso ter algum lucro? É por isso que Jesus vai deixar o melhor exemplo para nós de um filho de Deus na pessoa de um servo. Ele vai dizer ali,
o maior é o que serve. Na sua última encontro com os discípulos, ali na ceia, em João 13, ele vai lavar os pés dos seus discípulos, falando: se eu sou Senhor e Mestre e vos lavo os pés, você também deve fazer a mesma coisa. Ele deixou o exemplo de um servo, porque o servo é aquele que serve, porque ele tem sempre algo a servir, ele sempre tem algo a acrescentar. E Jesus veio como servo, porque ele não está preocupado como as pessoas vão o ver, ele não está pensando em sentar num trono e alguém servir ele, alguém fazer algo para ele, não. Ele veio ao mundo para preencher as nossas ausências, as nossas insuficiências, e o vazio que o primeiro Adão tinha. Naquele último Adão, Jesus estava alguém pleno, cheio do que Deus queria em um ser humano. Agora está uma lição primordial para nós. Você vai escolher qual homem você vai ser. Se o primeiro ou o último, o primeiro Adão ou o último. Se você desejar ser o primeiro Adão, viver sem Jesus, o seu exemplo de vida, todas as vezes que você olhar para o seu próximo, você vai desejar subtrair algo que lhe falta. A sua tentativa vai ser sempre de se preencher, de se satisfazer ao olhar para o outro. É por isso que muitas pessoas se relacionam com outras, muitas pessoas olham para outras como se ela fosse um objeto. Olhar para alguém, o primeiro Adão, ele olha para o outro, o ser humano próximo dele, como um objeto. O que ele pode me oferecer? O que ele pode me dar? O que eu posso subtrair dele para me preencher, para me satisfazer? Então ele sempre olha para alguém na tentativa de fazer: eu vou me satisfazer através de você. E nisso nós vamos encontrar o pecado do ser humano sempre. Olhar para o outro na tentativa de se satisfazer através do outro. É por isso que alguém, num relacionamento, vai procurar o quê? Olhar para vou falar como um homem, tá? Vai consumir uma pornografia, porque ele vai olhar para alguém e dizer assim: você vai me satisfazer, você é um objeto para o meu prazer, eu sinto uma carência, e você é o provedor, o supridor. O primeiro Adão sempre vai olhar para alguém assim. Vai olhar para uma menina e vai dizer assim: não vai ver o que o último Adão via nela, mas vai olhar para uma menina e vai olhar como era a mulher samaritana de João 4, é olhada pelos homens, um objeto de prazer, para uma relação rápida, para me satisfazer, e depois nós não vamos mais se ver. Mas quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, ele disse a ela: mulher, me traz o seu marido. Ela disse: Senhor, não tenho. Ele disse: você disse bem, você tivesse 5, 6 que você tem, agora não é teu. Mas eu quero dizer para você, todos esses homens tentaram tirar algo de você, você se encontrou agora com um homem verdadeiro. E eu não quero nada seu. Eu quero te dar um rio, uma fonte no seu interior, que vai fluir para sempre. Ele vai preencher as lacunas, as ausências, as fendas que existem na alma do primeiro Adão. Fora as amizades que nós sempre vamos nos relacionar com o outro, na tentativa de dizer: ele pode me oferecer algo. Ela pode. O quanto? Como? Mas você vai olhar para Jesus e ele vai se apresentar como amigo. Porque ele vai dizer: eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. E quem é o amigo que dá a vida pelo seu outro amigo? Ele tanto é o verdadeiro amigo que ele morreu de braços abertos, dizendo: sim, você virou as costas para mim, mas meus braços continuam abertos para você, para nós continuarmos uma amizade. Eu não estou interessado no que você pode me oferecer, eu estou interessado no que eu posso te oferecer. Eu tenho o que te falta, você não tem o que me falta, porque eu não tenho falta de nada. E ele está de braços abertos para nos receber. E nele está o exemplo da verdadeira amizade, de um verdadeiro amigo, que se relaciona com os mais indignos, com tantos outros, na tentativa simples de falar: eu estou disposto a te oferecer o que te falta, o que você ainda não tem, está em mim. É por isso que ele é cheio e pleno daquilo que faltava, daquilo que nós não tínhamos. Você também, se for o primeiro Adão, você vai escolher a sua missão de vida, a sua profissão e o seu trabalho, a partir de uma pergunta: quanto que eu vou ganhar com isso? O primeiro Adão, ele escolhe a missão da sua vida, que ele vai gastar todos os seus dias, acordando de manhã, dormindo tarde, repetindo dia após dia, numa rotina, para o quanto ele vai ganhar com isso. E ele põe um parâmetro: mamon, dinheiro, riqueza, o que isso vai me dar?
Esse é o primeiro Adão, que escolhe a única vida que ele tem para gastar por algo que na eternidade ele não vai ter um centavo. Mas o último Adão, ele deixa tudo. E ele fala: Pai, o quanto eu posso oferecer? Pode me colocar. Nem que eu tiver a gastar a minha vida e dar a ela, em favor do teu nome e em favor de muitos, eu gastarei. É por isso que ele morre aos 33 anos. Mas nenhum ser humano teve tanto êxito na vida quanto ele. Você vai chegar ao céu, na eternidade. E a Bíblia garante que nós teremos recompensa se nós vivemos para o Senhor. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Mas você não terá recompensa maior do que a do último Adão, do Filho de Deus. Porque não importa o quanto de tempo você viveu nessa terra, mas para que tempo você viveu para essa terra. Se foi para esse mundo ou se foi para a eternidade. Não importa. Se você viveu para a eternidade, a sua vida está nela. E você pode ir precocemente aos olhos desse mundo, mas se você cumpriu a vontade de Deus, você terminou bem. Você satisfez a vontade de Deus. E Ele te abraça e te recebe como um filho amado, um filho querido. É por isso que o convite de Jesus sempre foi: siga-me. Porque ele está dizendo: venha atrás de mim, me segue, porque eu estou levando de vocês de volta para dentro do plano eterno de Deus, para colocar vocês de novo na eternidade, em um lugar de obediência ao Pai. Siga-me, venha-me. E eu queria ler o último texto com vocês. Apocalipse 22, 14, eu queria que você abrisse comigo. Apocalipse 22, 14. Quando Jesus diz: vinde a mim, siga-me, Ele está falando: eu estou levando vocês de volta do lugar que Adão tirou vocês. Está escrito: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Duas expressões. A primeira: para que lhes assista o direito da árvore da vida. Essa palavra assista é alguém que presta assistência a alguém que não tem condição, como um paramédico, um médico que acompanha você até um lugar que você estará seguro. Como um advogado que te acompanha como réu, à presença do juiz. Você precisa de alguém ao seu lado para te dar uma assistência em uma área que você é insuficiente, inadequado. E ao dizer: bem-aventurados que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo, ele está querendo dizer: bem-aventurado aqueles que se vestiram com a vida de Jesus. Porque o próprio Jesus levará vocês de novo à árvore da vida. Essa árvore, quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus fez foi guardar essa árvore, proteger essa árvore, para que o homem não comesse mais dela. Mas agora, por causa do último Adão, chamado Jesus, nós poderemos novamente comer da árvore da vida, que será alimento para a eternidade. A segunda expressão, ele vai dizer: e para que entrem pelas portas da cidade. O primeiro Adão foi colocado para fora, e ele saiu pelas portas do fundo, como um desobediente, um inconsequente. Mas agora, por causa do último Adão, chamado Jesus, eu e você somos levados pelas portas principais e entramos como alguém digno, santo e merecedor. Mas por causa dele, nós podemos entrar. Então, a nossa história
só faz sentido se nós entrarmos dentro da história de Deus para nós. Ali, para a eternidade. E isso tem tudo a ver com Jesus. Foi Ele quem fez. Imagina só, alguém que viveu sem pecado, que não falhou. Ao ser tentado, Ele foi vitorioso. Ele venceu Satanás, Ele venceu a morte. Ele cumpriu o plano perfeitamente de Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele satisfez a ira de Deus. Ele satisfez a vontade de Deus. A pergunta é, o que alguém que faz isso merece? Bênçãos? Sim. Todo esse mundo? Sim. Toda a eternidade? Sim. O abraço do Pai? Sim. Os elogios do Pai? Sim. E esse alguém foi Jesus, mas quando nós oramos em nome de Jesus, quando nós confiamos em Jesus, entregamos a nossa vida e nos vestimos dele e nos tornamos como ele, tudo isso que ele conquistou na cruz, perdão, graça, bondade, misericórdia, justiça, amor, santidade, é acreditado na nossa conta, é acreditado na nossa vida. Então quando Deus olha para nós, Deus não vê nós simplesmente mais como um ser humano qualquer, caído, um velho Adão, mas Ele nos vê como um novo ser humano, como uma nova obra, a imagem do seu Filho, como Jesus é. E sim, aí Ele diz que nós somos cordeiros, porque Ele nos vê na mesma condição do que o seu Filho, por causa dele, Ele, esse Pai, aceita, recebe, tudo que Jesus conquistou. Quando nós confiamos em Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, e nos apropriamos de quem Ele é acreditado na nossa vida, acreditado na nossa conta, e nós podemos viver e experimentar isso. Quando Deus olha para você, Deus deseja encontrar Jesus em você. Ao encontrar Jesus em você, Ele é glorificado, porque Ele vê alguém dentro de novo do plano, dentro do jardim, que nesse momento constrói a sua vida para a eternidade. O exemplo que tem influenciado o mundo nosso hoje é do primeiro Adão. Uma frase que eu falei para Camila, eu precisava ver essa frase de uns amigos meus que foram para... Eu não fico falando assim, eles foram para o carnaval e nós estamos aqui, tipo uma comparação de festa, nada a ver. Se não tivesse essa conferência, você tinha que estar na presença de Jesus por causa de quem Jesus é. Você não ora simplesmente para receber bênção. Você ora para se encontrar com Deus, Ele é a maior recompensa. Você não lê a Bíblia e fala, que promessa que Deus tem para mim hoje? Você lê a Bíblia para você encontrar Deus dentro da Bíblia. Você não serve a Deus para ser servido através disso. Não, você serve a Deus para ter Ele como a sua recompensa. Então não é uma comparação. Mas eu vi que havia uma frase, e uns amigos meus que foram para um retiro, um carnaval lá em Votuporanga. E a frase de destaque é: você será levado a uma nova dimensão. Eu falei, não acredito. Que essa é a proposta deles. Essa é a nossa proposta. Nós que somos levados a uma nova dimensão. Eles são levados cada vez mais para um abismo. E quando amanhã acabar tudo acaba. Mas nós não, nós somos levados a uma dimensão. Transformados de glória em glória à imagem do seu Filho, o último Adão. E nós não podemos aceitar o fato de que o primeiro Adão tem influenciado o mundo. Não. Isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com poder, não tem a colocar você numa posição, não. Tem a ver de eu e você assumir a nossa posição em Cristo, como o último Adão, e dizer assim: Senhor, eu quero construir um casamento, mas para a tua glória. Eu não quero olhar para aquela moça ou para aquele moço como objeto do meu prazer. Eu quero construir para a tua glória. E eu vou manter esse casamento, não na minha força, não como um religioso que tenta tirar os olhos de quando uma mulher passa, quando alguém passa, e não. Eu vou manter essa relação santa e esse casamento por causa de ti, Jesus, primeiro. Porque quando ninguém está me vendo, o Senhor está me vendo. Eu vou escolher a minha profissão, o meu trabalho, para o que eu vou gastar o resto da minha vida, não para o quanto eu vou juntar nesse mundo, mas para o quanto eu vou construir para a eternidade. Para que um dia eu termine a vida em algo que não foi desnecessário para esse mundo. Pode ser que seja muito necessário para você, mas inútil para esse mundo e para Deus.
Mas o que o Senhor quer de mim, Pai? Que eu vou gastar a minha vida, seja aqui, seja ali, seja além, seja em qualquer lugar, mas tudo que eu fizer será uma Betel. O teu nome será exaltado, será ligar ao céu com a terra, e por meio daquilo o Senhor será conhecido. Senhor, as minhas amizades, os meus relacionamentos, o meu tempo, a minha vida, me coloca dentro de um tempo chamado eternidade, aonde o Senhor tem o controle de tudo, aonde o Senhor é soberano, aonde eu me pareço com o seu filho, a ponto de quando alguém olhar para mim, veja um novo homem, uma nova pessoa, um novo jovem, parecido com aquele que influenciou o mundo, que impactou o mundo. Sim, você precisa ser como Jesus. Ele já morreu e essa foi a missão dele, mas eu sei que tem uma missão para mim. Eu sei que tem uma missão para você. E nós precisamos construí-la agora. E só valerá a pena se nós vivermos o plano em obediência ao Pai, ao nosso Deus. A pergunta que eu queria que você levasse embora dessa mensagem, que vocês vão receber outras ministrações, e Deus falará muito ao coração de vocês, é: quem você gostaria de ser? Quem é o seu exemplo? A vida que você vai perseguir e buscar ser. O primeiro Adão está cheio lá fora. O último Adão, Jesus. Vamos orar.